Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de maio, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que extraordinário! Que bom que você está aqui para iniciarmos a nossa jornada em Salmos. É maravilhoso nós conhecermos o livro de Salmos e fazer ele parte da nossa vida, como meditação, como devocional, como atitude de adoração e oração diária. Temos muita novidade aqui por esses dias, né? E os Salmos, nós vamos verificar que ele é um livro que expressa sentimentos, né? Você vai verificar que tem salmos que são alegres, de glória, de regozijo, mas tem salmos muito tristes, que expressam angústias dos corações daquele que escreveu. E o Salmo, ele faz parte dos livros poéticos, né? Na classificação dos livros poéticos. E os Salmos eram poesias, cânticos que eram levados à sinagoga, né? Quando estava ali em meio à congregação, se cantava os salmos. Então, muitas vezes expressando um testemunho, né? E então nós vamos ver como nós nos identificamos com os salmos por conta disso, né? E nós podemos ver que o livro de Salmos, muitas pessoas acham que ele foi escrito por Davi. E não, os Salmos ele é uma coletânea de vários autores, né, que tiveram ali a expressão dos seus sentimentos. Nós temos de Davi, claro, 74 salmos, então por isso que muitas vezes, né, as pessoas falam sem nem saber os salmos de Davi, né, porque é um dos maiores autores aqui no livro de Salmos, quem mais escreveu salmos. E aí nós temos 12 salmos de Asaf, né, temos também 9 salmos dos filhos de Corá. E temos 2 salmos de Salomão e também salmo de Moisés, né? Então aqui nós vamos ver uma verdadeira coletânea. E o livro de Salmos, ele começa no capítulo 1 nos dando conselhos valiosíssimos, né? O primeiro, ele vai nos falar sobre a felicidade de você seguir alguns conselhos básicos. Ele fala da decisão que devemos tomar e que vai nortear as nossas atitudes. Como resultados, nós colheremos frutos, muitos frutos bons. Então, sem maiores delongas, vamos ler o Salmo primeiro. Na versão RA, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então aqui nós vamos ver atitudes que um homem feliz não tem, ou seja, ele toma cuidado para não ocorrer nesses erros aqui, e consequência disso ele vai colher daqui a pouco bênçãos decorrente dessa atitude, né? Na versão transformadora, ele, ao invés de falar bem-aventurado, ele fala feliz é aquele, não é o homem, né? Então ele tem uma versão, uma abrangência maior, né? Por isso que ela chama versão transformadora. É a minha Bíblia Note, que eu já falei aqui sobre ela, não é? Ele fala no versículo 1, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, né? Na RA fala o conselho dos ímpios, e aí não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta na roda dos zombadores. Na outra versão, escarnecedores.
Pelo contrário, aí nós vamos ver qual é a atitude. Então, ele deixa de ter uma atitude para ter uma outra atitude. Então, na RA, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na Transformadora, ele diz assim: pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a primeira coisa que nós identificamos aqui no Salmo, ele deixa de ter uma atitude para tomar uma outra atitude, né? Então, é a decisão minha. Eu tenho a decisão na minha caminhada de andar no conselho dos ímpios ou não andar no conselho dos ímpios, né? Eu tenho a oportunidade, quando ele fala não andar, ele está falando não tomar a direção, né? Ter as mesmas atitudes, fazer da mesma forma, né? Não se deter no caminho, não fazer disto uma prática. E então a gente vai tomando, né, para nós a identificação dessa conduta de um homem feliz, né, ou de uma pessoa feliz, que na outra versão chama de bem-aventurado. E aí fala que por consequência dele não ter essa atitude, mas ter essa atitude, ele é como a árvore plantada às margens do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Na outra versão, ímpios. São como a palha levada pelo vento. Será condenado quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho do perverso leva à destruição, né? Que coisa maravilhosa a gente ter esse entendimento. Na versão A Mensagem, né? Falei sobre isso, né? Comprei esse ano essa versão. A ideia do autor da Bíblia, A Mensagem, é trazer ela como um livro, numa linguagem mais simples, onde a pessoa leia como um livro e tenha um entendimento mais fácil da mensagem bíblica. E olha que interessante como ele trata o capítulo 1. Como Deus ama você, que não anda como um sem noção, que não para por aí com gente inútil, que não senta no meio daqueles que se acham. Pelo contrário, você vibra com a palavra de Deus. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos e a cada mês, que nunca perde as suas folhas, que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhias impróprias para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem não leva a lugar nenhum. Então você agora teve o Salmo 1 em 3 versões, não é? E isso nos traz assim, sabe, uma coisa extraordinária, uma compreensão maior, né? Tem para todos os gostos a Bíblia, não é? Se você tem um jeito mais despojado, às vezes não consegue se identificar com o texto, tem dificuldade com palavras mais retóricas, tem uma Bíblia, né? Tem a linguagem de hoje, e hoje tem essa Bíblia, A Mensagem, que é um livro para você levar para onde você quer e meditar na palavra de Deus, né? E aí, no capítulo 2, né, vai falar sobre
o reinado de ungido de Deus. Então, é um salmo real. Na RA, ele diz assim: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Como vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso no oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que este não se irrite e não pereça no seu caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos o que nele se refugia. Olha na mensagem o que ele faz. Nações, por que todo este alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política, demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o eterno e se opõem ao Messias dizem: vamos nos libertar de Deus, vamos nos livrar do Messias. Sentado no seu trono no céu, o eterno ri. Primeiro, ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse: você é o meu filho e hoje é o dia do teu nascimento. O que você quer de presente? Se só pedir às nações e continentes, é só dizer: a todos eles dançarão para você. Ou se quiser, poderá jogá-los fora como um lixo de manhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem ao Eterno com respeito. Celebre com temor e reverência. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem ao Senhor, não se arrependerão. Olha, né? Traz uma atualizada. Até podemos ver alguns vislumbres, né, da nossa atualidade. E aí, o capítulo 3, nós vamos ver um convite para confiar no Senhor em meio às adversidades. Ele diz assim, na versão RA: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus e salvação para ele. Porque tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha o versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E eu falo todo ano no devocional, eu falo sobre esse salmo, que quando eu era pequena, a minha mãe nos ensinou toda noite a orar os salmos. E repetíamos, toda noite nós repetíamos esse salmo como uma oração. Você pode fazer isso, pode ensinar aos seus filhos. Todos os dias antes de dormir você vai dizer: Senhor, a
tua palavra me diz que eu me deito e eu pego no sono e acordo porque é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda. Você fazendo assim, está orando a palavra, declarando a palavra, e ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta atrás sem antes fazer aquilo pela qual ela foi designada. Viu como é poderoso orar a palavra? Pois é. E aí ele continua: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, e salva-me, pois feres nos queixos teus inimigos e os ímpios quebra-se os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a sua bênção. Agora eu vou ler o meu salmo predileto, a minha oração na hora de dormir desde a infância. Salmo 3:5, na versão transformadora. Diz assim: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Na mensagem, nós vamos ver que ele fala assim: eu me deito e durmo, depois me levanto, descansado e confiante. Não tenho medo dos milhares que me hostilizam e que me atacam de todos os lados. Olha que coisa poderosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.